Meu nome é Kennedy. Aos 32 anos, nunca imaginei que seria banido do meu próprio dia de ação de graças em família. Construí minha carreira como consultor financeiro em Boston, sempre enviando dinheiro para casa, apesar de minha mãe, Diane, sempre favorecer meu irmão, James. Quando recebi aquela mensagem de texto, "Você está banido do dia de ação de graças, idiota", algo dentro de mim finalmente se rompeu. Durante anos, paguei a hipoteca, as contas de luz e até os negócios falidos do James. Naquele dia, decidi que já era o suficiente. Se você já se sentiu excluído por uma família que ainda esperava seu apoio, inscreva-se e me conte de onde você está assistindo. Minha história pode te dar coragem para se defender também. Crescer no subúrbio de Chicago era lindo por fora, mas doloroso a portas fechadas. Nossa casa colonial de 2 andares, com o gramado verde perfeito, escondia a disfunção que se formava lá dentro. Minha mãe, Diane, governava nossa casa com críticas e controle, enquanto meu pai, Tom, se refugiava em seu jornal ou oficina sempre que surgiam conflitos. Desde as minhas primeiras lembranças, ficou claro que meu irmão, James, ocupava um lugar especial no coração da minha mãe, ao qual eu jamais poderia ter acesso. Quando James quebrou a janela da sala jogando beisebol aos 10 anos, minha mãe riu, dizendo que era meninos sendo meninos. Quando acidentalmente derramei suco no carpete aos 8 anos, fiquei de castigo por uma semana e fui chamado de descuidado e irrefletido. Esse padrão continuou durante a nossa adolescência. James chegava em casa depois do toque de recolher, cheirando a cerveja, e minha mãe simplesmente dizia: "Obrigada por voltar para casa em segurança, querida." Enquanto isso, se eu chegasse 5 minutos atrasada para o grupo de estudos, enfrentava um interrogatório sobre meu paradeiro e sermões sobre responsabilidade. Apesar desse desequilíbrio, dediquei-me aos estudos, determinada a construir um futuro nos meus próprios termos. Enquanto James cursava o ensino médio com uma média medíocre, eu mantive uma média de 4,0 e participei de todas as atividades extracurriculares que pudessem fortalecer minha candidatura à faculdade. A faculdade marcou uma separação ainda maior entre nossos caminhos. Ganhei uma bolsa parcial para Northwestern e trabalhei 20 horas semanais na livraria do campus e como tutora para cobrir o restante. Minha mãe nunca ligava para saber como eu estava, apesar de meu pai ocasionalmente me enviar mensagens de apoio. James, por sua vez, foi reprovado na faculdade comunitária depois de 2 semestres. A mãe o defendeu, dizendo que a faculdade não é para todos, e pressionou o pai a financiar a primeira ideia de negócio de James, uma loja de artigos esportivos que fechou em 6 meses. Formei-me com honras, consegui um cargo de nível básico em uma empresa financeira em Boston e fui progredindo metodicamente. Aos 27, eu era consultor financeiro certificado, com uma lista crescente de clientes e um salário confortável. James alternava empregos, morando no porão da casa dos nossos pais. Entre seus vários fracassos empresariais, de um serviço de jardinagem a um negócio de pintura de casas e um empreendimento mal concebido de food truck, cada fracasso foi recebido não com responsabilidade, mas com a mãe dizendo: "Pelo menos ele está tentando. Ele tem visão." O desequilíbrio financeiro ficou evidente quando meu pai sofreu seu primeiro ataque cardíaco, 8 anos atrás. Mamãe me ligou histérica, não apenas sobre a saúde do meu pai, mas também sobre as contas médicas e a segunda hipoteca. Sem hesitar, eu intervim, pagando os tratamentos do meu pai, que não eram cobertos pelo seguro inadequado, e ajudando com as prestações da hipoteca. O que começou como assistência temporária tornou-se um arranjo permanente. Ao longo dos anos, assumi toda a vida financeira deles, pagando os $300.000 restantes da hipoteca, contas mensais de serviços públicos em média de $400, impostos prediais de $8.000 por ano, prêmios de seguro-saúde de $600 mensais após o ataque cardíaco do meu pai ter aumentado as taxas, prestações do carro da minha mãe e do meu pai totalizando $900 mensais e, o mais flagrante, mais de $50.000 em empréstimos comerciais inadimplentes para James ao longo de 5 anos. Eu administrava todos esses pagamentos diretamente por meio das minhas contas, configurando transferências automáticas que me davam uma sensação de segurança, sabendo que meus pais sempre teriam um teto sobre suas cabeças e assistência médica quando necessário. Apesar desse apoio financeiro substancial, as críticas da minha mãe nunca cessaram. Meu apartamento em Boston era pequeno demais para alguém com a minha renda. Meu guarda-roupa não era profissional o suficiente para o meu cargo. Minha condição de solteiro perpétuo aos 32 anos era preocupante, e talvez eu devesse baixar meus padrões.
Cada visita à minha casa era um campo minado de críticas sutis e não tão sutis, enquanto James era elogiado pelas menores conquistas. No Natal passado, minha mãe passou o jantar elogiando James por manter o mesmo emprego de barman por 6 meses inteiros, como se fosse equivalente à minha recente promoção. Quando mencionei minha promoção, minha mãe rapidamente mudou de assunto para a nova namorada de James, especulando animadamente sobre possíveis netos. Durante todo esse tempo, meu pai permaneceu passivo, ocasionalmente me lançando olhares de compaixão ou um aperto de mão solidário quando minha mãe não estava olhando. Em momentos privados, ele me agradecia pela ajuda, mas nunca se opunha ao favoritismo descarado da minha mãe nem reconhecia o fardo financeiro que eu carregava para a família. Apesar de tudo, eu mantinha a esperança de que as coisas pudessem mudar. A cada feriado, a cada aniversário, a cada reunião familiar, eu chegava com o otimismo de que talvez desta vez minha mãe me visse de verdade e me valorizasse, não apenas pelo que eu proporcionava, mas por quem eu era. Este dia de ação de graças não deveria ser diferente. Eu já tinha comprado minha passagem aérea de Boston para Chicago com 2 meses de antecedência. Tinha arranjado uma folga do trabalho, marcado um horário no cabeleireiro para ficar bonita para fotos de família e até encomendado o cheesecake de abóbora favorito da minha mãe em uma padaria especializada para ser entregue na quarta-feira antes do dia de ação de graças. Eu realmente acreditava que talvez este feriado finalmente trouxesse o aconchego e a apreciação familiar que eu buscava a vida toda. A segunda-feira antes do dia de ação de graças começou como qualquer outro dia. Acordei às 5h30 para minha corrida matinal no Boston tomei banho e me preparei para um dia de reuniões com clientes. Eu já tinha feito as malas para o voo de quarta-feira para Chicago, incluindo presentes cuidadosamente embrulhados para todos, até mesmo para James. A previsão do tempo prometia um fim de semana de outono perfeito e fresco, e senti aquela esperança familiar crescer no meu peito de que talvez este dia de ação de graças fosse diferente. Às 10h45, entre um compromisso e outro, meu celular vibrou com uma mensagem de texto. Ao ver o nome da minha mãe na tela, presumi que ela estivesse confirmando meu horário de chegada ou me pedindo para pegar ingredientes de última hora. Em vez disso, o que lhe parou meu coração por um instante: você está proibido de ir ao dia de ação de graças, idiota. Nem se dê ao trabalho de vir. Olhei para a tela, certo de que tinha entendido errado. Minhas mãos tremiam quando liguei para ela imediatamente, mas a ligação caiu direto na caixa postal após um único toque. Ela havia recusado. Tentei novamente, mas o mesmo resultado. Minha terceira ligação nem sequer foi completada. Respondi: mãe, o que está acontecendo? É alguma brincadeira? 20 minutos agonizantes depois, a resposta dela apareceu: queremos umas férias tranquilas, sem seus julgamentos. Fique em Boston. Crítica? A acusação me magoou, principalmente porque eu havia passado anos mordendo a língua, sem nunca criticar os fracassos de James ou sua dependência financeira. Eu só tinha apoiado, apesar das constantes ofensas emocionais. Atordoado, pedi licença e saí do escritório, dizendo à minha assistente que não estava me sentindo bem. Na privacidade do meu carro, no estacionamento, naveguei pelas redes sociais, onde a verdade se revelou aos poucos. Minha prima Taylor havia postado sobre sua empolgação com o grande dia de ação de graças em família na casa da tia Diane e do tio Tom, marcando vários parentes. Comentários de tias, tios e primos confirmaram que todos, exceto eu, estavam convidados para o que estava sendo chamado de a maior reunião familiar em anos. Com as mãos trêmulas, liguei para meu pai, que atendeu ao quarto toque. Sua voz estava estranhamente baixa. Kennedy, me desculpe pela mensagem da sua mãe. Ela não devia ter dito daquele jeito. Então, é verdade. Não fui convidada para o dia de ação de graças? Perguntei, com a voz embargada. Um suspiro pesado surgiu do outro lado da linha. Sua mãe acha que seria melhor este ano. Você sabe como ela fica quando se decide. Ao fundo, ouvi risadas e então, distintamente, a voz do meu irmão gritando algo ininteligível, seguida pela resposta da minha mãe: diga a ela para ficar em Boston com o dinheiro dela. Não precisamos da atitude dela. Mais risadas se seguiram, e meu pai pigarreou, desconfortável. Kennedy, talvez o ano que vem seja melhor. Você sabe como as férias podem ser estressantes para sua mãe. Fiquei em silêncio, chocada, enquanto as lágrimas começavam a escorrer pelo meu rosto. Pai, eu paguei sua hipoteca por 5 anos. Pago todas as suas contas.
Financiei os negócios do James e agora estou proibida de ir ao Dia de Ação de Graças. Houve uma longa pausa. Sua voz se transformou em um sussurro. Eu sei, querida. Eu sei. Vou falar com ela, mas você sabe como ela é quando decide alguma coisa. A ligação terminou logo depois, sem nenhuma solução. Fiquei sentada no meu carro por quase uma hora, chorando até não ter mais lágrimas. A traição me machucou profundamente, não só da minha mãe, mas do meu pai, que não podia ou não queria me defender, apesar de tudo que eu tinha feito. Quando finalmente voltei para casa, me senti um vazio por dentro. Meu apartamento, normalmente um santuário de paz, parecia vazio e frio. Na mesa de entrada, estavam os presentes embrulhados que eu havia comprado para todos, incluindo um broche vintage que encontrei em um antiquário e que me lembrava um que minha avó usava, e que eu imaginava que finalmente pudesse arrancar um sorriso sincero da minha mãe. Liguei para minha melhor amiga, Nathalie. As palavras saíram entre soluços enquanto eu explicava o que tinha acontecido. Sua mãe fez o quê? Exclamou ela. Isso é mais do que inaceitável, Kennedy. Isso é abuso emocional, principalmente considerando tudo o que você faz por eles. Sua raiva justificada por mim era como um cobertor quentinho em volta dos meus ombros. Você vem aqui para o Dia de Ação de Graças, declarou ela. Não uma pergunta, mas uma afirmação. Minhas colegas de quarto e eu vamos fazer um dia de ação de graças com os amigos, e agora você está oficialmente convidado. Não, você é obrigado a vir. Não aceito um não como resposta. Aceitei o convite com gratidão, mas depois do telefonema, as paredes do apartamento pareceram se fechar ao meu redor. Tomei um comprimido para dormir naquela noite, desesperado para escapar dos pensamentos que me atormentavam, mas o sono foi, na melhor das hipóteses, irregular. Eu acordava sem parar, checando meu celular para ver se minha mãe ou meu pai tinham mandado mensagem dizendo que tudo não passava de um mal-entendido, mas não havia nada. A crueldade da situação ficou mais evidente à medida que a noite avançava. Não só fui excluída de uma reunião familiar que eu apoiava financeiramente, como ninguém, exceto meu pai, se deu ao trabalho de reconhecer meus sentimentos a respeito. Décadas de doação, apoio e busca por aprovação levaram a isso, ser chamada de idiota e mandada para não voltar para casa enquanto todos, incluindo parentes que eu raramente via, se reuniam sem mim. Pela manhã, minha tristeza havia se transformado em algo mais, uma determinação que eu nunca havia sentido antes. A clareza que veio com o amanhecer foi dolorosa, mas necessária. Esse padrão não era novo, apenas mais evidente do que antes. Nada que eu fizesse seria suficiente para minha mãe. Nenhum apoio financeiro a faria me amar tanto quanto James. Nenhuma conquista me garantiria um lugar de respeito aos olhos dela. A manhã de terça-feira amanheceu com uma clareza que eu nunca havia experimentado antes. Enquanto a luz do sol entrava pelas janelas do meu quarto, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar, sentei-me de pernas cruzadas na cama com uma xícara de café. Meus registros financeiros se espalharam ao meu redor, e me deparei com uma dura verdade: eu vinha facilitando um sistema familiar profundamente disfuncional há anos. A constatação não era inteiramente nova. Minha terapeuta, Andrea, havia sugerido isso gentilmente durante nossas sessões nos últimos 2 anos. Precisamos analisar se o seu apoio financeiro está realmente ajudando sua família ou apenas mantendo uma dinâmica prejudicial, ela havia dito mais de uma vez. Mas eu sempre defendi minhas ações. Eles são minha família. Não posso simplesmente deixá-los passar por dificuldades quando tenho condições de ajudar. Agora, com a dor da rejeição ainda presente, as palavras de Andrea voltaram com um novo significado. Talvez minha disposição em apoiá-los continuamente, independentemente de como me tratassem, tivesse criado uma situação em que eles se sentiam no direito ao meu dinheiro, mas não obrigados a me tratar com um mínimo de respeito. Peguei meu celular e naveguei pelo aplicativo do meu banco, olhando os pagamentos automáticos programados para o mês seguinte: $3.200 para a hipoteca com vencimento no dia 1º, $450 para contas de serviços públicos divididas em várias parcelas, $600 para prêmios de seguro-saúde, $900 para as parcelas do carro, $300 para o pacote de TV a cabo e internet, várias parcelas mínimas do cartão de crédito, totalizando quase $1.000. No total, quase $6.000 mensais, sem contar os extras ocasionais quando James precisava de dinheiro ou surgiam despesas inesperadas.
Eram mais de US$ 70.000 anuais que eu trabalhava duro para ganhar, só para ser chamado de idiota e banido da reunião familiar que eu estava financiando. Pensei na minha avó, mãe do meu pai, que me demonstrou amor incondicional antes de falecer, quando eu tinha 16 anos. Ela era a única pessoa na família que parecia me ver com clareza e me amar exatamente como eu era. Você tem um espírito forte, Kennedy, ela me disse uma vez. Não deixe ninguém apagar sua luz, nem mesmo a família. Às vezes, as pessoas que mais deveriam nos amar são aquelas que mais nos machucam. Com os dedos trêmulos, mas o coração decidido, comecei a cancelar sistematicamente cada pagamento automático. Primeiro, a prestação da hipoteca marcada para 1º de dezembro, cancelada. A conta de luz com vencimento na semana que vem, cancelada. Água e gás, cancelados. Serviço telefônico para 4 linhas, incluindo a do James, cancelado. Pacote de TV a cabo e internet, cancelado. Prestações de carro para ambos os veículos, canceladas. Prêmios de plano de saúde, cancelados. Diversas prestações de cartão de crédito, todas canceladas. A cada cancelamento, eu sentia uma mistura de culpa e libertação. Não se tratava de vingança, eu dizia a mim mesma. Tratava-se de estabelecer limites, de não me permitir mais ser usada financeiramente enquanto era rejeitada emocionalmente. Se eu não era família o suficiente para ser incluída no Dia de Ação de Graças, então eu não era família o suficiente para carregar seus fardos financeiros. Após o cancelamento de cada pagamento, documentei tudo cuidadosamente, tirando capturas de tela dos números de confirmação e salvando-as em uma pasta específica. Se confrontado posteriormente, eu queria evidências claras de que havia feito essas alterações de forma deliberada e sistemática, e não por impulso emocional. Então veio a parte mais difícil. Depois de ficar olhando para o celular por quase 10 minutos, reunindo coragem, finalmente escrevi uma mensagem para o meu pai. Pai, pensei bem sobre a decisão da minha mãe de me proibir de ir ao Dia de Ação de Graças. Embora doa profundamente, respeito o direito dela de decidir quem quer em casa. Diante desta mensagem clara de que não sou considerada parte essencial da família, tomei uma decisão difícil. A partir de agora, não administrarei mais nem pagarei nenhuma despesa familiar. Você precisará cuidar da sua própria hipoteca, contas de luz, prestações do carro, seguro e outras contas daqui para frente. Já cancelei todos os pagamentos automáticos das minhas contas. Isso não é por despeito, mas por amor próprio. Não posso mais sustentar financeiramente uma família que não me apoia emocionalmente. Lamento que tenha chegado a esse ponto, mas preciso priorizar meu próprio bem-estar agora. Apertei a enviar antes que pudesse me questionar e imediatamente desliguei o celular por completo. Pensar nas reações imediatas deles era demais para suportar naquele momento. Eu precisava de espaço para processar meus próprios sentimentos sem a influência deles. O apartamento estava estranhamente silencioso com o meu celular desligado. Durante anos, estive constantemente acessível à minha família, respondendo às suas emergências financeiras e demandas emocionais a qualquer hora. Esse silêncio era estranho, mas não indesejável. Preparei um banho com óleo essencial de lavanda, algo que raramente tinha tempo para fazer, e fiquei de molho até a água esfriar. Depois, pedi comida para a viagem no meu restaurante tailandês favorito, abri uma garrafa de vinho que estava guardando para uma ocasião especial e assisti a episódios antigos de Parks and Recreation, permitindo-me rir pelo que pareceu a primeira vez em dias. Enquanto me preparava para dormir naquela noite, senti-me de alguma forma mais leve. A mágoa permanecia, uma dor surda no meu peito, mas junto com ela crescia um pequeno e terno sentimento de respeito próprio. Pela primeira vez na minha vida adulta, priorizei meu próprio bem-estar emocional em detrimento das exigências e expectativas da minha família. Independentemente do que acontecesse a seguir, eu enfrentaria, sabendo que finalmente havia me defendido. A manhã de quarta-feira chegou com uma sensação de desorientação. Durante anos, este dia seguiu o mesmo padrão. Um voo cedo para Chicago, a viagem intensa de O'Hare até a casa dos meus pais e a imersão imediata nos preparativos para as férias sob o olhar crítico da minha mãe. Agora, eu enfrentava um dia inteiramente meu, que se estendia diante de mim com liberdade e incerteza. Meu celular permanecia desligado. Eu ainda não estava pronto para enfrentar as consequências. O apartamento esquentou com corpos e risadas. Alguém trouxe um jogo de cartas que nos fez rir muito. Outro amigo deu início a uma festa dançante improvisada na sala de estar enquanto o peru terminava de assar.
Quando finalmente nos reunimos em torno da mesa de jantar ampliada, criativamente ampliada com mesas de jogo e cadeiras descombinadas para acomodar 15 pessoas, Nathalie se levantou e ergueu seu copo. Antes de comermos, quero propor um brinde, disse ela. Aos amigos, novos e antigos, que escolheram estar aqui juntos. Especialmente a Kennedy, que poderia ter passado o dia sentindo pena de si mesma, mas em vez disso trouxe a receita incrível de recheio da avó e sua personalidade maravilhosa para nossa mesa. A escolha da alegria e a escolha mútua. Todos ergueram seus copos, olhando para mim com sorrisos sinceros. Por um momento, não consegui falar por causa do nó na garganta. Então, recuperei a voz. A família escolhida, disse eu, erguendo meu próprio copo. Obrigada a todos por me darem espaço hoje. A refeição foi caótica e perfeita, pratos servidos em estilo familiar, conversas se sobrepondo, taças de vinho sendo enchidas constantemente. Meu recheio recebeu elogios entusiasmados, com várias pessoas pedindo a receita. Para a sobremesa, Mai criou uma fusão de torta de abóbora tradicional americana e sabores taiwaneses diferente de tudo que eu já havia provado. À medida que a noite caía e as pessoas relaxavam em comas de comida pelo apartamento, percebi que havia passado um dia inteiro sem olhar o celular, sem me preocupar com a aprovação dos meus pais, sem me sentir inferior. Pela primeira vez em toda a minha vida, talvez, eu havia aproveitado as férias sem a atenção e o julgamento que sempre acompanhavam as reuniões familiares. Olhando para aquelas pessoas que me acolheram sem hesitação, senti uma profunda gratidão. Percebi que era assim que as férias deveriam ser: segurança, aceitação, conexão genuína. A ausência da minha família biológica ainda doía como um hematoma, mas em torno dessa dor havia algo novo e precioso, o calor de pertencer nos meus próprios termos. Na sexta-feira de manhã, agradeci a Nathalie e às suas colegas de quarto pela hospitalidade e voltei para o meu apartamento. O brilho do feriado ainda me envolvia como uma bolha protetora, mas eu sabia que não poderia escapar da realidade para sempre. Sentada de pernas cruzadas na cama, respirei fundo e liguei o celular. O aparelho vibrou continuamente por quase 2 minutos enquanto as notificações chegavam. Quando finalmente parou, olhei para a tela: 66 chamadas perdidas, 43 mensagens de texto, 12 correios de voz e 28 notificações por e-mail. Meu estômago se contraiu, mas me forcei a começar a revisar metodicamente as comunicações. As mensagens se dividiam em fases cronológicas distintas, contando uma história própria. A fase 1 começou na quarta-feira à tarde, logo depois de eu desligar o celular. Essas mensagens eram principalmente raivosas e acusatórias. Da mãe: quarta-feira, 14h14, que bobagem é essa de cancelar pagamentos? Ligue o celular agora. De James: quarta-feira, 14h40, que mana? A mãe está pirando com as contas. Pare de ser dramática. De pai: quarta-feira, 15h22, Kennedy, por favor, ligue quando receber isso. Precisamos discutir isso com calma. De mãe: quarta-feira, 16h05, esse comportamento infantil é exatamente o motivo pelo qual você não foi convidado para o Dia de Ação de Graças. Me ligue imediatamente. A fase 2 começou na manhã de Ação de Graças com uma mudança para o pânico à medida que a realidade da situação aparentemente se instalava. Do pai: quinta-feira, 7h18, a companhia de energia ligou. Disseram que o pagamento foi cancelado. Por favor, me ligue. Da mãe: quinta-feira, 9h42, a empresa de hipotecas deixou uma mensagem. O que você fez? De James: quinta-feira, 11h37, o Wi-Fi está fora do ar e a mãe não consegue assistir ao programa de culinária dela para a receita de peru. Conserte isso agora. Do pai: quinta-feira, 13h15, Kennedy, por favor. Sua mãe está muito chateada. O cartão de crédito foi recusado no supermercado para itens de última hora. A família chegará em 1 hora. A fase 3 começou na noite de Ação de Graças e continuou pela noite afora, passando do pânico ao desespero. De James: quinta-feira, 19h22, o jantar foi um desastre. Mamãe não conseguia parar de chorar. Você está feliz agora? De papai: quinta-feira, 20h40, eu entendo que você esteja magoado, mas isso afeta a todos nós. Por favor, ligue para que possamos resolver o problema.
De mamãe, quinta-feira, 21h13. Depois de tudo que fizemos por você, é assim que você nos retribui, arruinando o dia de ação de graças. De papai, quinta-feira, 23h45. A prestação da hipoteca vence em 3 dias. Não temos dinheiro. Por favor, Kennedy, podemos perder a casa. As mensagens de voz contavam uma história semelhante, passando da irritação ao desespero. A mais reveladora foi a do meu pai, deixada à meia-noite do dia de ação de graças. Kennedy, é o papai. Estou ligando da garagem para que sua mãe não ouça. Eu entendo por que você está fazendo isso. De verdade. Mas não estamos preparados para isso. Todas as nossas contas estão quase vazias. James não tem contribuído com nada, mesmo dizendo à sua mãe que paga as compras. A verdade é que nos tornamos completamente dependentes de você, e eu sinto muito por isso. Sinto muito por muitas coisas. Por favor, me ligue de volta. Precisamos resolver isso antes que percamos tudo. Os e-mails eram, em sua maioria, notificações automatizadas de vários serviços de pagamento de contas, confirmando o cancelamento dos pagamentos automáticos, misturados a mensagens cada vez mais desesperadas dos meus pais. Enquanto eu lia tudo, senti uma mistura complexa de emoções. Uma parte de mim se sentiu justificada, vendo evidências tangíveis de que meu apoio financeiro não só havia sido útil, como essencial. Outra parte se sentiu culpada por causar tamanho caos, especialmente para meu pai. Mas, acima de tudo, eu me senti determinada. Esse confronto tinha sido necessário, mesmo que o momento fosse difícil. Meu telefone tocou na minha mão, me assustando. O nome do meu pai apareceu na tela. Respirei fundo e atendi. Kennedy, graças a Deus, sua voz ecoou, soando exausta. Estamos tentando falar com você há dias. Ao fundo, ouvi várias vozes discutindo em voz alta. Então, a voz da minha mãe interrompeu, estridente e exigente. É ela? Deixe-me falar com ela. Ouviu-se um som arrastado e, de repente, minha mãe estava na linha, com a voz carregada de fúria. Como você ousa fazer isso com a gente logo no dia de ação de graças? Tem ideia do que nos fez passar? Do constrangimento de ter meu cartão de crédito recusado na frente do supermercado inteiro? De ter que avisar a todos que a internet estava fora do ar por causa de problemas técnicos? Sua tia Kate teve que assistir ao jogo de futebol americano pelo celular porque o sinal da TV a cabo caiu. As prioridades dela estavam tão desalinhadas que quase ri. Enquanto eles enfrentavam a possibilidade de execução hipotecária, ela estava mais preocupada em perder o futebol e passar uma imagem ruim na frente dos parentes. Você me proibiu de ir ao dia de ação de graças e me chamou de idiota, respondi, mantendo a voz calma e serena. Eu simplesmente respeitei seu desejo de distância, me afastando também dos seus assuntos financeiros. Aquilo foi diferente, ela gaguejou. Foi só sobre o jantar, não sobre tudo isso. Você sabe que dependemos de você para essas coisas. A admissão foi reveladora. Na cabeça dela, era perfeitamente aceitável me rejeitar emocionalmente enquanto esperava que eu mantivesse o apoio financeiro. A desconexão era impressionante. Mais sons arrastados de passos vieram do telefone, e a voz do meu pai retornou. Kennedy, por favor, disse ele, em voz mais baixa. Seu irmão está aqui com sua mãe, e os dois estão muito chateados. Mas preciso falar com você em particular. Posso ir a Boston amanhã? Só eu. O pedido me surpreendeu. Em toda a minha vida adulta, meu pai nunca me visitou sozinho em Boston. Ele só vinha para eventos obrigatórios, como minha formatura na faculdade ou para acompanhar minha mãe. Sim, respondi depois de um momento. Deveríamos conversar pessoalmente. Me mande uma mensagem quando tiver os detalhes do voo. Depois de encerrar a ligação, fiquei em silêncio, processando a situação. As consequências foram confusas e dolorosas, como eu esperava. Mas, por trás do caos, algo importante havia acontecido. Pela primeira vez, meus pais estavam encarando a realidade da situação financeira deles e do meu papel na manutenção do estilo de vida deles. Meu celular continuava vibrando com mensagens de James, ora implorando, ora acusando. À noite, meu pai enviou uma mensagem com as informações do voo. Ele chegaria às 10 horas da manhã.
Enquanto me preparava para dormir, senti uma estranha sensação de calma. Amanhã traria confrontos, mas também talvez a primeira conversa honesta com meu pai em anos. Independentemente do que acontecesse, eu havia dado o primeiro passo para mudar um padrão destrutivo que dominava a minha vida adulta. Só isso já era motivo de orgulho. Na manhã de sábado, limpei meu apartamento meticulosamente, um hábito nervoso da infância, quando eu arrumava meu quarto antes de conversas difíceis com meus pais. Preparei café, arrumei alguns doces da padaria lá embaixo e esperei. Precisamente às 10h15, minha campainha tocou. O homem parado no meu corredor mal se parecia com o pai que eu conhecia. Papai sempre fora exigente com a aparência, usando calças caqui e camisas polo, mesmo nos fins de semana. Este homem usava jeans amassados e um moletom velho. Seu rosto estava abatido, com vários dias de barba grisalha, e olheiras sombreavam seus olhos. Kennedy, disse-lhe simplesmente, com a voz rouca. Dei um passo para trás para deixá-lo entrar, notando como seus ombros caíram ao passar por mim. Na minha sala, ele pareceu inseguro sobre onde se sentar até que indiquei o sofá. Café, ofereci, já me encaminhando para a cozinha. Por favor, respondeu ele, olhando ao redor do meu apartamento como se o visse pela primeira vez, embora já o tivesse visitado várias vezes. Voltei com 2 canecas e sentei-me na poltrona em frente a ele, mantendo distância física intencional. Por vários momentos, bebemos em silêncio. Sua casa está linda, disse-ele finalmente. Muito você. O comentário me surpreendeu. Eu não conseguia me lembrar da última vez que ele havia reparado ou comentado algo sobre meu espaço pessoal ou minhas escolhas. Obrigada, respondi. Moro aqui há 4 anos. Ele assentiu lentamente e, em seguida, pousou a caneca com um suspiro. Te devo um pedido de desculpas, Kennedy. Muitas desculpas, na verdade. A franqueza era sem precedentes. Meu pai sempre se comunicara por meio de dicas e sugestões, nunca por meio de confrontos ou declarações claras. Estou ouvindo, eu disse, tomando cuidado para manter o tom neutro. Ele esfregou o rosto com as 2 mãos. Esta situação é mais complicada do que você imagina. Mas, primeiro, quero pedir desculpas por não ter confrontado sua mãe sobre o Dia de Ação de Graças. Eu deveria ter insistido para que você fosse incluída. Fui um covarde. A admissão pairou no ar entre nós. Assenti, mas permaneci em silêncio, esperando. Sua mãe, ela sempre teve ciúmes de você, continuou ele, olhando para o café. Da sua inteligência, da sua garra, do seu sucesso. Ela nunca vai admitir, mas é verdade. Era mais fácil para ela amar James porque ele nunca ameaçou a sua identidade. Você, desde pequena, brilhava tanto que isso a fazia se sentir diminuída de alguma forma. Minha garganta apertou. Você está dizendo que a mamãe me proibiu de ir ao Dia de Ação de Graças porque tem ciúmes de mim? Papai balançou a cabeça lentamente. Não só isso. É mais imediato. Na noite anterior à sua mensagem, ela encontrou extratos bancários na gaveta da minha mesa. Eu os estava escondendo há meses, mas ela estava procurando selos e os encontrou. Que extratos bancários? Perguntei, confusa. Ele ergueu os olhos, cheios de vergonha. James vem roubando da gente, Kennedy, há anos. Aqueles empreendimentos comerciais que ele alegava precisarem de financiamento, a maior parte desse dinheiro foi para dívidas de jogo e sabe-se lá o que mais. E pior, no último ano, ele vem interceptando o dinheiro das contas da casa que você envia e pegando uma parte antes de pagar as contas, deixando algumas completamente sem pagar. Ele fazia pagamentos mínimos em contas críticas para evitar cortes, mas já roubou milhares. A revelação me atingiu como um golpe físico. Meu apoio financeiro nem sequer estava atingindo o objetivo pretendido. James estava desviando dinheiro enquanto continuava sendo o filho de ouro da minha mãe. Papai continuou, com a voz embargada. Sua mãe ficou furiosa quando descobriu, mas não com o James. Comigo por esconder isso dela, e com você. Comigo? Eu nem sabia disso. Ele assentiu, infeliz. Ela de alguma forma se convenceu de que você devia saber, que estava facilitando as coisas para ele pelas costas dela, fazendo-a de boba. Quando tentei explicar que não era o caso, ela não quis ouvir.
Ela já estava brava com um comentário que você fez da última vez que nos visitou, sobre James ainda morar em casa aos 34 anos. Ela interpretou isso como uma crítica à sua educação. Então ela me proibiu de ir ao dia de ação de graças por causa de um mal-entendido? Perguntei, incrédula. Papai olhou para baixo, evitando meu olhar. Ela ficou envergonhada, Kennedy, ao descobrir que James estava roubando, ao perceber o quanto nos tornamos dependentes de você. Foi demais para o orgulho dela. Proibir você era a maneira dela de manter algum senso de controle. E então, quando você cortou o apoio financeiro, isso confirmou os piores medos dela, que você a estava punindo. A ironia era quase demais. Minha mãe me rejeitou com base em uma suposição falsa, e minha resposta, inadvertidamente, reforçou sua crença incorreta. Mas havia algo mais que me incomodava ainda mais. Por que você não me contou sobre o roubo do James? Perguntei. Você teve muitas oportunidades. Os ombros do pai caíram ainda mais. Eu estava envergonhado, Kennedy. Tão profundamente envergonhado. Eu falhei como pai para vocês dois. Deixei o James se tornar essa pessoa que se aproveita de todo mundo. Deixei sua mãe favorecê-lo a ponto de permitir seus piores comportamentos. E deixei você carregar nossos fardos sem a devida apreciação ou mesmo o respeito básico. Eu disse a mim mesmo que estava protegendo a todos ao manter os roubos do James em segredo. Mas, na verdade, eu era covarde demais para encarar a verdade sobre o que nossa família havia se tornado. Pela primeira vez na minha vida adulta, vi meu pai claramente não como um homem distante e passivo que se refugiava do conflito, mas como um ser humano profundamente falho, esmagado pelo peso de seus próprios fracassos e concessões. E agora? Perguntei baixinho. O que acontece agora? Papai enxugou os olhos. Sua mãe não sabe que estou aqui. Ela acha que vou me reunir com o banco para tratar da hipoteca. A verdade, Kennedy, é que estamos em sérios apuros. Sem o seu apoio financeiro, não podemos pagar a hipoteca. Os carros serão retomados em poucas semanas. James não tem economias para contribuir e sua mãe se recusa a reduzir o tamanho da casa. Ele me olhou diretamente, com um olhar mais firme do que antes. Mas não estou aqui para pedir que você retome os pagamentos. Isso não resolveria o verdadeiro problema. Estou aqui porque preciso finalmente ser honesto com você e dizer que, quaisquer que sejam os limites que você precise estabelecer, eu os respeitarei. Eu permiti uma situação tóxica por décadas, e é hora de assumir a responsabilidade. Suas palavras me atingiram, inesperadas e poderosas. Durante anos, desejei que meu pai reconhecesse a disfunção em nossa família, que validasse minha experiência em vez de minimizá-la ou ignorá-la. Agora, confrontada com esse reconhecimento, me senti ao mesmo tempo justificada e profundamente triste. Não sei o que dizer, admiti. Você não precisa dizer nada, respondeu ele. Não mereço seu perdão nem sua ajuda. Só quero que saiba que eu te vejo, Kennedy. Vejo quão forte, capaz e generoso você é, vejo o quanto nossa família te machucou, e sinto muito, muito mesmo. Ficamos em silêncio por vários minutos, com o peso de décadas de verdades não ditas entre nós. Finalmente, falei, não posso retomar os acordos financeiros que tínhamos antes, disse eu, cautelosamente. Isso não foi saudável para nenhum de nós, mas estou disposta a ajudar você e a mamãe na transição para uma situação mais sustentável, com condições. Papai olhou para cima, com surpresa evidente no rosto. Primeiro, continuei, James precisa assumir a responsabilidade por suas ações. Chega de permissividade, chega de desculpas. Segundo, se mamãe quer minha ajuda, ela precisa reconhecer como me tratou e trabalhar para um relacionamento mais saudável. E terceiro, qualquer ajuda financeira será transparente e temporária, com limites e expectativas claros. Papai assentiu lentamente. São termos mais do que justos. Não sei se sua mãe vai aceitá-los imediatamente, mas vou trabalhar com ela. E, independentemente da resposta dela, vou fazer mudanças. James precisa se mudar e se sustentar. Sua mãe e eu precisamos considerar vender a casa por algo mais administrável. Senti uma mistura complexa de emoções, raiva ainda fervendo sob a superfície, tristeza pelo relacionamento familiar que sempre quis, mas nunca tive, esperança cautelosa de que talvez algo mais saudável fosse possível no futuro e orgulho de mim mesmo por manter limites apesar da força da culpa.
Mas, diante da possibilidade de uma ação judicial, ele cedeu e admitiu ter um vício em jogos de azar que havia saído do controle nos últimos anos. Jamie se mudou na semana passada, contei a Andrea. Ele está morando em um apartamento estúdio e se matriculou em um programa para dependentes de jogos de azar. Meu pai o ajudou a encontrar um emprego na empresa de paisagismo de um amigo. É um trabalho inicial, mas é um começo. E como você se sente em relação a esses acontecimentos? Perguntou Andrea, com uma expressão pensativa. Pensei na pergunta com cuidado. Cautelosamente otimista, decidi. Ainda tenho momentos de raiva quando penso em anos de manipulação e de ser subestimada. Mas também me sinto mais leve, de alguma forma. Estabelecer limites era assustador, mas agora consigo respirar com mais liberdade. Andrea sorriu. É uma reação normal. A culpa e o luto não desaparecem da noite para o dia, especialmente quando são características centrais da dinâmica familiar há décadas. Mas reconhecer padrões prejudiciais e agir para mudá-los é um progresso significativo. Meu relacionamento com minha mãe continuou sendo o aspecto mais complicado da situação. Ao contrário do reconhecimento relativamente rápido dos problemas por parte do meu pai, minha mãe passou por fases de raiva, negação e culpa antes de chegar a uma aceitação relutante da nova realidade. Mamãe ainda tem dificuldade em assumir a responsabilidade pelo próprio comportamento, admiti para Andrea. Semana passada, ela finalmente me ligou diretamente, em vez de falar com o papai. Ela não se desculpou exatamente, mas disse que se arrependeu do resultado do Dia de Ação de Graças e perguntou se eu consideraria ir no Natal, desde que, como eu cito, deixe essa atitude em casa . E você vai? Perguntou Andrea. Estou considerando a ideia, mas com limites claros. Já disse a eles que irei apenas no Natal, não na visita habitual de 3 dias. Ficarei em um hotel, não na casa deles. E ao primeiro sinal de comportamento manipulador, irei embora. Papai entende e apoia essa abordagem. Mamãe achou dramática, mas não retirou o convite. A situação das férias também catalisou mudanças em outras áreas da minha vida. Comecei a priorizar amizades que fossem recíprocas e enriquecedoras, passando mais tempo com Nathalie e seu círculo. Entrei para um clube do livro e para um grupo de caminhadas de fim de semana, construindo gradualmente uma comunidade que me valorizava por quem eu era, e não pelo que eu podia oferecer. Profissionalmente, canalizei minha energia para o trabalho, ganhando reconhecimento por trazer vários novos clientes importantes. Cheguei até a ser mentor de um novo consultor financeiro, encontrando uma satisfação inesperada em orientar o desenvolvimento profissional de outra pessoa. Mais importante ainda, comecei a reconhecer e desafiar a crença profundamente arraigada de que precisava conquistar o amor por meio de conquistas ou apoio financeiro. Essa percepção era desconfortável, mas necessária para o meu crescimento. É estranho, disse eu a Andrea. Por muito tempo, medi meu valor pelo quanto eu conseguia ajudar minha família financeiramente. Afastar-me desse papel me forçou a reconsiderar quem eu sou sem ele. Essa é uma percepção poderosa, observou Andrea. Muitas pessoas nunca alcançam esse nível de autoconsciência. Como você está definindo seu valor agora? Sorri levemente. Ainda estou trabalhando nisso, mas estou começando a entender que ser valorizada apenas pelo que você pode oferecer não é o mesmo que ser amada por quem você é. Eu mereço o segundo tipo de amor, não apenas o primeiro. As semanas seguintes ao Dia de Ação de Graças trouxeram outros acontecimentos inesperados. Vários familiares, incluindo minha tia Patrícia e primos, entraram em contato por conta própria após saberem do ocorrido. Eles expressaram apoio e compartilharam suas próprias experiências com o comportamento difícil da minha mãe, validando sentimentos que eu havia reprimido por anos. Minha tia Patrícia chegou a revelar que se distanciava das festas de fim de ano nos últimos anos por causa do comportamento cada vez mais controlador e crítico da minha mãe, e não por conflitos de trabalho, como ela alegava. Essa revelação me ajudou a entender que a disfunção que eu vivenciava não era imaginada ou exagerada. À medida que o Natal se aproximava, mantive limites firmes, mas permaneci aberta a mudanças positivas na dinâmica familiar. Enviei presentes modestos e atenciosos para meus pais e meu irmão, tomando cuidado para não cair novamente no padrão de tentar comprar afeição ou aprovação para mim mesma. Planejei uma comemoração pré-natal com meus novos amigos, garantindo que, independentemente de como fosse a visita da família, eu teria vivenciado o verdadeiro calor natalino.
Você ainda tem ataques de pânico quando pensa em interações familiares? Perguntou Andrea, referindo-se a um sintoma que eu sentia com frequência antes de estabelecer limites. Balancei a cabeça. Não, não desde que implementei essas mudanças. Ainda sinto ansiedade às vezes, mas é controlável. Uso as técnicas de respiração que você me ensinou e me lembro de que posso sair de qualquer situação que se torne prejudicial. Ter esse plano de fuga me ajuda a me sentir mais no controle. Quando a sessão terminou, Andrea deixou o bloco de notas de lado e se inclinou ligeiramente para a frente. Kennedy, quando você me procurou pela primeira vez, há 2 anos, você se descreveu como alguém preso a um sistema familiar que lhe causava um sofrimento significativo, mas que você não conseguia imaginar mudar. Veja o quanto você evoluiu desde então. Suas palavras ressoaram profundamente. A jornada tinha sido dolorosa e estava longe de terminar, mas eu de fato havia dado passos cruciais em direção a uma vida mais saudável. Eu havia descoberto uma força que desconhecia possuir e uma capacidade de mudança que eu não acreditava ser possível. As férias daquele ano não foram perfeitas nem terríveis, mas sim um meio-termo, como costuma ser a vida real. O dia de Natal com minha família incluiu momentos de tensão, mas também de conexão genuína, principalmente com meu pai. Minha mãe se esforçou, ainda que imperfeitamente, para conter suas críticas, e James compareceu sóbrio, participando de sua primeira reunião familiar sem a sombra de segredos pairando sobre ele. Na primavera, um novo padrão surgiu em nossa família. Meus pais venderam a casa e se mudaram para uma casa menor, que eles próprios podiam pagar. Eu oferecia aconselhamento financeiro ocasional, mas nenhum apoio direto. James continuou seu programa de recuperação com altos e baixos, mas demonstrou mais responsabilidade do que nunca. Mais significativamente, encontrei uma nova sensação de paz. A necessidade compulsiva de conquistar a aprovação da minha mãe havia diminuído, substituída por uma crescente apreciação pelas conexões autênticas em minha vida. Embora o relacionamento com minha família permanecesse complicado, ele não dominava mais meu cenário emocional nem definia meu senso de autoestima. 1 ano depois daquela fatídica mensagem de texto me proibindo de ir ao Dia de Ação de Graças, organizei minha própria reunião no meu apartamento, convidando Nathalie, suas colegas de quarto, meus novos amigos e, sim, até meus pais, que aceitaram com uma surpreendente ausência de drama. A refeição não foi perfeita, a conversa às vezes constrangedora, mas, por baixo, havia uma corrente de algo novo: respeito. Ao relembrar agora aquela mensagem de texto dolorosa que mudou tudo, percebi que o que parecia rejeição, na verdade, abriu a porta para a libertação. Às vezes, a atitude mais amorosa que podemos tomar, tanto por nós mesmos quanto pelos outros, é parar de participar de dinâmicas prejudiciais, mesmo que isso signifique nos afastar de pessoas com quem nos importamos. No meu caso, essa distância temporária criou espaço para que novos padrões emergissem e relacionamentos mais saudáveis se desenvolvessem. Se você está enfrentando dinâmicas familiares semelhantes, lembre-se de que estabelecer limites não é egoísmo. É necessário para que relacionamentos genuínos floresçam. Você merece respeito, reconhecimento e amor que não vêm com condições ou custos. Às vezes, as decisões mais difíceis levam ao crescimento mais importante. Você já teve que estabelecer limites difíceis com a família? Como isso mudou seus relacionamentos? Conte-me nos comentários abaixo. Se a minha história ressoou com você, curta este vídeo e inscreva-se no canal para mais conteúdo sobre como lidar com dinâmicas familiares complexas. Obrigada por acompanhar minha jornada. E lembre-se, priorizar sua saúde emocional não é egoísmo, é essencial. Desejo a você força e paz em seu próprio caminho para relacionamentos mais saudáveis.